E aí pessoal, tudo legal? Hoje eu estou fazendo um vídeo que me deixa feliz por eu estar fazendo e ao mesmo tempo muito emocionado, que é um vídeo sobre meu pai, Antônio José dos Anjos, goleiro. Meu pai é meu herói. É um homem que sempre trabalhou para dentro de casa, para não deixar faltar nada para os filhos dele. Eu tenho TDAH desde criança e por vezes eu me sinto depressivo, pois uma coisa está ligada à outra, ou uma coisa facilita a outra, coisa assim. Eu acho complicado já meus pais terem lidado com isso, lá no interior deles, na cidade de Baturité, interior do Ceará, cidade de Pé de Serra, não tendo conhecimento nenhum sobre o assunto. Mas eu acho que eles fizeram tudo o que eles sabiam e o que podiam por mim e pelos meus irmãos. Quando eu tinha uns 3 anos, eu fui atropelado e meu pai fez tudo por mim. Meu pai é um homem muito bom, sempre esteve ao meu lado quando eu precisei. Eu fui um filho calmo, mas eu também fui um filho doente. Tive catapora, cachumba, doenças do sistema digestivo, fora o TDAH. Fui operado de apendicite. Da minha perna foram 2 vezes, uma com 3 anos e outra com 18. E ainda sofri 3 cirurgias por causa de um tumor que eu tive. E o meu pai estava lá ao meu lado, junto com minha mãe. Eu era a criança que apanhava. Estou falando da escola. Eu apanhava na escola por motivos que eu nem sei quais eram. Uma vez, a caminho de casa, eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, eu levei uma pisa de urtiga de uns 10 meninos. Quando eu cheguei em casa, e meu pai soube, mas ficou com muita raiva. Começou a falar um monte de coisa e dizer... Daí minha mãe foi me deixar no colégio também e levou pisa de urtiga também. Acabou apanhando os dois. Voltando agora para o meu pai. Meu pai é jogador de dama, estudioso da dama. Ele estuda esse jogo todos os dias e eu acho bonito ele fazer isso. Meu pai corria e como corredor ele já ganhou algumas corridas quando jovem. Um dia chamaram ele até para carregar a tocha olímpica. Foi lá pela década de 70. Não tenho fotos, mas tenho testemunhas. Chegou até um certificado aí que ele tinha carregado a tocha, mas ele perdeu. Meu pai jogava sinuca. Não joga mais porque... não tem oportunidade aqui perto. Lá no interior era mais fácil, era sair de casa e ir para lá toda tarde. Passamos por dificuldades algumas vezes, mas meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Era a geladeira cheia de comida e as mochilas cheias de livros e material escolar. Eu decepcionei algumas vezes, levei bronca. Eu me lembro de todos nós ainda na escola, porque a gente é uma família grande. Pelo menos para os padrões de hoje. E meu pai, que era funcionário de um banco, ficava vendendo coisas lá dentro, merenda, picolé, coisas que ele e minha mãe inventavam para sustentar a gente nos estudos e sustentar a casa. Nós somos uma família bem diferente. Somos meu pai, minha mãe, a melhor amiga dela que cresceu aqui em casa com a gente, ajudando também a criar a gente, que foi a Fran, 5 irmãos, eu, Walter, Wagner, a Vívia, o Valbert e o Rodrigo. Depois vieram os meus 2 sobrinhos, o Ian e o Antônio Neto. Eles 2 são uma benção. Pense nos meninos inteligentes, pense nos meninos abençoados, como o pessoal fala. Eu sinto orgulho do meu pai quando eu vejo ele indo para o campeonato de futebol na idade que ele tem, jogando de goleiro e fazendo bem aquilo que é para ele fazer, firme e forte. O meu pai é tudo que eu queria ser e eu ainda não consegui. Uma das coisas é ser pai, mas depois do tratamento que eu fiz, eu não posso mais, mas isso é outro assunto. Eu me lembro que um dia eu olhei para o meu pai e perguntei assim, só estava nós 2, né? Pai, o senhor já se arrependeu alguma vez de eu ter nascido? O senhor queria que eu tivesse nascido? O senhor gosta de mim? Aí ele disse para mim que se fosse por ele e pela minha mãe, eles teriam tido uns 10 filhos, mas que não podia porque queria dar escola boa para todos e tinha que ficar pedindo muito empréstimo. Disse que gostava de mim, que eu era um filho bom. Eu fiquei muito feliz quando ele me disse isso. Meu pai é um poeta e ele escreveu um livro. Tá aqui, ó, se chama Poemas da Alma. E eu ajudei a digitar. Tem esse título porque aqui ele fala sobre as coisas que ele passou na vida. E foi muito bom estar do lado dele e ficar digitando isso enquanto ele falava para mim.
Ele lia para mim, às vezes se emocionava muito e parava de ler, saía do quarto para disfarçar, depois voltava para ler de novo e a gente terminar o livro. Eu me lembro de quando ele foi transferido de Baturité para Fortaleza, porque o banco transferiu ele para cá. E ele não queria vir porque passou a vida inteira lá e gostava de lá e era uma pessoa reconhecida. Daí os funcionários, colegas dele se juntaram para fazer uma despedida. Lá no clube, onde várias vezes ele jogou para defender o nome do clube. E lá ele apresentou um poema que eu vou tentar ler agora para vocês. Ele chorava muito enquanto lia e minha mãe ao lado dele abraçada. Eu vou tentar ler agora e não vou fazer cortes, beleza? Do livro Poemas da Alma, de Antônio José dos Anjos. Eu vou. Vou, não que eu queira. Vou ao destino não desejado. Vou cumprir a minha sina. Vou lembrando o meu passado. Vou. Mesmo assim eu vou. Vou triste. Vou calado, vou pensando, vou encabulado, vou aos poucos, não vou todo, vou porque tenho que ir, vou fazendo cara feia, vou de qualquer jeito, vou até de carona, mas vou. Vou pensando nos amigos, vou pensando na minha esposa, vou pensando nos meus filhos. Vou, sei que vou. Vou eu. Mas não quero que você vá. Vou porque não tenho querer. Vou, mas espero que nunca tenhas de ir. Vou eu, a minha saudade. Vou com a minha obrigação de pai. Vou com a minha responsabilidade. Vou com meus defeitos e virtudes. Vou porque está chegando a hora. Eu vou. Com esse poema eu me despeço. Não tive cabeça para fazer desenho hoje. Tudo de bom. Até outra vez. E desculpa qualquer coisa.